Então, Bezerra de Menezes, Jesus e Nós. Essa reflexão é baseada nas escrituras psicofônicas e psicografadas que foram sistematizadas nesse livro ao longo das décadas desde o século passado. Então aqui nós trazemos essa figura incomparável do nosso mestre. Aqui parece que ele está andando no mar da Galileia. E nós já vamos colocando o nosso coração, o nosso pensamento nessa vibração. Nós precisamos construir essa vibração para repensarmos essa relação com o Cristo. Aqui o amorável mentor, tá? O livro. Só que nós temos um livro, então não podemos fazer uma exposição do livro. São mensagens e nós escolhemos a primeira que tem título, que são palavras de alerta. E para percorrermos este caminho dessa reflexão, nós optamos didaticamente, escolhermos 4 alamedas para falar especificamente sobre esse capítulo. A alameda, um grande amor, alertas, caminhos e proteção. O que nós queremos dizer com um grande amor? Então nós já vamos responder essa pergunta na primeira apresentação do livro. Quando aceitamos o ministério do cristianismo restaurado, assinamos o propósito de servir com abnegação até o fim. Bezerra de Menezes. Está aqui o grande amor, se colocando para nós. E ele é um espírito tão doce, tão terno, que Jesus o convidou para ser o comandante das falanges da cura no planeta Terra. E ele está presente em todos os pontos do planeta conosco. Mas o que o Dr. Bezerra quer dizer quando aceitamos o ministério do cristianismo restaurado? Porque, irmãos, ele vai nos afirmar um pouquinho antes que até o martírio nós tínhamos o cristianismo, o primitivo, o cristianismo da Casa do Caminho, dos primeiros apóstolos, do grande Paulo de Tarso, o arauto do Evangelho. Aí nós tivemos a crucificação de Jesus, e 300 anos de martírio. 300 anos em que os cristãos que aceitaram Jesus foram imolados, sacrificados. Então, ele fala que não houve, depois do período do martírio, a vivência real do pensamento de Jesus. E aí ele vai nos dizer que o mestre convidou Allan Kardec para ser o representante dele na codificação, enfim, nos trazer o Consolador prometido. Então, lá no século XIX, quando surge o Consolador prometido, que Jesus havia falado que naquele tempo ele não podia, ele falou de tudo, ele falou de reencarnação, mas da maneira como ele pôde falar pelas suas parábolas. Surge Allan Kardec e aparece o quê? Um véu imenso, aparece uma cortina de teatro que se abre, mas que é também a ponta de um véu. Aí surge o Espírito, a reencarnação, o livre-arbítrio, as leis que estão lá no livro dos Espíritos, as leis morais, a mediunidade, que sofreu muito na Inquisição, os médiuns também eram sacrificados. Então, esse cristianismo restaurado, que nós precisamos aceitar e assinar o propósito de servir até o fim. Mas ele vai nos dizer, e isso é muito importante, que o espiritismo sem cristianismo cai.
na mesma linha de uma ciência de metapsíquica, de parapsicologia ou de psicobiofísica. Espiritismo sem o cristianismo, ele perde o seu fio condutor, que é o alerta das nossas consciências. É o que recompõe as nossas consciências. É o Evangelho. Então, clareado estes pontos, sigamos. Aí o Dr. Bezerra inicia suas palavras. Agora entramos nos alertas. O grande amor se colocou, já nos colocando, né, todo esse entendimento que precisamos ter. Então ele começa: somos viandantes da mesma jornada, partimos do mesmo ponto de origem. O Senhor convidou-nos para um banquete de luz, isso aqui é muito, muito, muito forte, e de solidariedade que se deve estabelecer sobre a terra. Então pensemos, irmãos, somos viandantes da mesma jornada. Ele está conosco, ele não está nem à frente nem acima, nem imaginamos a dimensão espiritual. Vou para dizer, nós estamos no umbral, aqui na terceira dimensão do corpo físico, e damos alguns avanços com o espírito, quando o espírito está ético, está bem, né, cumprindo os preceitos do Evangelho. Então, isso é muito lindo, porque aí ele nos coloca que nós fazemos parte de um projeto reencarnatório. Por isso estamos aqui neste momento, neste difícil momento da transição. E nesse projeto reencarnatório que se delineou muito antes do nascimento, a família foi delineada, o pai, a mãe, os filhos, né? E todos nós. Aí ele segue: nós, vossos amigos e irmãos, espíritos e espíritas, que já passamos pelas sombras do mundo, é a linguagem do Dr. Bezerra. Nós temos que fazer um parênteses, porque ele viveu no século XIX, desencarnou em abril de 1900, mas ele era um espírito muito culto, ele era um escritor, um filósofo, um médico. Ele teve uma intimidade muito grande com a latinidade, porque aos 11 anos, quando ele vai estudar com os jesuítas lá no Rio Grande do Norte, o pai o matricula numa escola de latim, né? E em 2 anos ele está dando aula. Ele tem muita similaridade com Allan Kardec, que também em pouco tempo estava dando aula. Então, latim, francês, português, essas línguas todas, ele era um poliglota. E ele gostava de estudar sobre tudo. Irmãos, o estudo é muito importante. Estávamos ouvindo a irmã falar sobre estudos. Nós precisamos estudar, nós precisamos conhecer, precisamos ser curiosos, no bom sentido. Bom, então, ele diz assim: nós que já atravessamos as sombras do mundo, estes espíritos como o Dr. Bezerra, como Francisco Cândido Xavier e tantos outros, sabemos o quanto é áspera a caminhada no solo sáfaro da terra. Olha aqui. Linguagem do Dr. Bezerra que nós vamos explicar. Por quê? Porque nós não fugimos da nossa individualidade, né? O médico vai fazer algo, qualquer apresentação, ele vai ter a sua caminhada, a sua singularidade. Então ele usa essa expressão. O que é solo sáfaro? Então ele está dizendo que ele sabe o quanto é difícil para nós. É um solo improdutivo, né? No sentido, é um solo improdutivo, um solo ressequido. Mas ele está se referindo ao solo terra, que a terra, nós temos que agradecer e bendizê-la porque ela nos dá o pão de cada dia, né? Ela se planta e se corta. Ele está se referindo ao solo da nossa consciência, do nosso ser consciencial, que está posto como energia, como pensamento, como irradiação
irradiações nas suas ações, nas suas decisões e nas suas escolhas. Então, este solo ainda hoje, e consequentemente, está exequido. Mas ele está disso. Então, essa é a diferença desse espírito luminar. Não nos apresentamos um código de honra e nem vos pedimos algo que é impossível para nós pensarmos como nos relacionarmos com Jesus. Porque o objetivo desse espírito luminífero é sempre nos trazer o Evangelho, é trazer Jesus para a nossa vida, é falar sobre fraternidade e sobre amor. Aí ele vai dizer assim, o que nós estamos propondo quer dizer, o mestre com os seus espíritos, os seus prepostos, os seus avatares, é que tenhamos a oportunidade de resgatar a vossa consciência que no passado se permitiu enlouquecer. Então, grandes alertas, são alertas que ele está nos dando, né? Então nós estamos hoje nesse momento no planeta Terra de transição, passamos por uma pandemia. Cada lar, cada lugar, cada pessoa, seja em que posição esteja, tem as suas dores de alma. Tem as suas encrencas, como diria o doutor Alberto Almeida, né? Tem as suas encrencas, que são os seus problemas internos, os seus problemas relacionais, né? Mas vamos seguindo a tornezeira, não podemos fugir dele. Suplicastes ao Senhor, isso não é alerta, o ensejo de servir neste momento da difícil transição para cumprirdes o vosso papel de darem passos para o mundo da regeneração. Então, nós precisamos ouvir estes alertas. E eles são muito amorosos. Bom, aí quais os caminhos que ele vai nos dar para que atravessemos essas sombras do mundo, para que estabeleçamos uma relação com Jesus, porque Jesus hoje, irmãos, é o nosso ponto principal. Ele chega a dizer que a nossa tarefa não é de Cristo, é a de cristianização das almas. Então, seguindo a nossa reflexão, quais os caminhos? Chorai, mas não fazei os outros chorardes. Sofrei, mas não fazei os outros sofreres. Mas sejais aqueles, né, que acolhem os irmãos mais impiedosos, mais rebeldes e mais difíceis. São os nossos caminhos e nós precisamos fazer isso. Então, se por um lado suplicamos ao Mestre sempre e somos atendidos, então nós temos que nos alegrar, porque ele vai trazer algo que nós não havíamos pensado até quando tínhamos contato com essa mensagem, que não foi nesse livro, foi antes, porque esse livro faz um compêndio de mensagens do Dr. Pesqueira de décadas e décadas. Jesus precisa de nós. Nós nos paramos a pensar, mas Jesus precisa de nós. Mas como? Né? E Jesus precisa de nós. Para nós compormos esse campo quântico, esse campo mental, assim, de bem, de amor. Então, se Ele está sempre nos atendendo, vamos fazer a nossa parte, né? Nesses caminhos. Ele diz assim, tende tempo. Sempre que os irmãos lerem esse termo é dele, tende tempo. Parece, dá para comparar com o mestre, orar e vigiar. É um professor puxando a nossa orelha. O que é tende tempo? Te alerta, estuda, pensa e pratica, age.
faculdades mediúnicas que caminham. E por meio das faculdades mediúnicas, tens a oportunidade de abraçar os corações enregelados. Irmãos, pensemos na mediunidade. Aquele médico, com aquele fluido, com aquele magnetismo, que dá um passe e alivia a dor física ou a dor da alma. Então, a mediunidade, seja em que patamar ela se expressa, quando um médium escreve, como ele escreve essas palavras de luz, então a mediunidade é um caminho dos mais caritativos. Ele vai dizer que mediunidade é caridade. Ser médium e exercer a mediunidade é fazer a caridade. Né? Aquele médium que é psicofônico e que recebe um irmãozinho que está num outro plano de vida e precisa de um corpo para se manifestar, ou está em sofrimento perturbando o outro, vai ser acolhido, vai ser evangelizado, vai ser encaminhado. Ou esse médium psicofônico, vamos tomar um grande exemplo, aqui o Divaldo, recebendo o Dr. Bandeira, o Chico também, né, o nosso querido Chico, nos levou uma obra maravilhosa através da sua psicografia, da sua psicofonia. Então, grande caminho também a mediunidade. Onde que eu aperto, Cidão? Ah, isso aqui é o fim. Esse aqui vai ser uma prática do fim para nós. Então, irmãos, para nós não fugir da aula. Aí ele vai nos lembrar, porque quando a gente lê uma mensagem dessas, nós aprendemos muito. Nós aprendemos com o Dr. Bezerra astronomia, geografia, história. Ele vai lembrar de Vicente de Paulo e Marisa de Marilac, que quando percorriam as ruas de Paris, Vicente de Paulo nasceu em 1581, desencarnou em 1680. Foi um espírito que Jesus chamou e colocou no seio da igreja para dar aquela mexida naquela instituição, assim, fechada, né, naquela instituição um pouco pesada, ligada a todos aqueles rituais. Mas o Vicente de Paulo, o foco dele era caridade. Mesmo ali, depois ele foi canonizado, ele perambulava com a Luísa. A Luísa foi uma colaboradora, uma irmã, que junto com ele fazia esses trabalhos de benemerência, distribuindo pão para quem tinha fome, né? Como diz Jesus no Evangelho, água para quem tinha sede, a roupa para quem estava nu. Sem conseguirem imaginar que no futuro este serviço social seria institucionalizado. Porque nós hoje não podemos, muitos lá, acho que a maioria não anda assim, fazendo esse trabalho. Nós ainda temos Vicentes de Paulo, muitos. Mas, vamos dar um exemplo de hoje. PIX. Nós sabemos que a instituição tal faz aquele trabalho de caridade, mas nós não podemos estar lá para dar a sopa, para servir a sopa, né? Para ver qual é o calçado que serve. Então, fazemos um PIX. Mas qual é a diferença? Quando estivermos digitando aqueles números, aquele valor, seja pequenininho ou seja maior, nós colocarmos naquela digitação o nosso sentimento, o nosso amor, para que aquilo chegue na ponta já com a vibração necessária. É como nós colocamos os nomes aqui para os desencarnados e desencarnados. Quando nós estamos escrevendo o nome da pessoa e o endereço, ali a energia já está sendo colocada, o nosso pensamento. Então, para fechar o Vicente de Paulo com a qualidade de hoje, né? Bem, então, vamos para... era os
os alertas, a proteção. A característica do Dr. Bezerra de Menezes sempre é falar que estamos protegidos, que Deus sempre está conosco, que devemos confiar no bem, que nunca devemos desanimar. Ele reitera o mundo de provas e expiações em que vivemos e afirma que mesmo a dor cavalgando o organismo humano, né, a ponto de comprometer às vezes a nossa inteligência e a nossa razão, o nosso sentimento e a nossa coragem, que estiola, a palavra dele, tá, que esfacela, né, que destrói as nossas conquistas. Mesmo assim, né, com essa dor que cavalga, nós temos que ter claro para nós que não podemos perder a coragem. E termos hábitos salutares. Os hábitos salutares é o que nos preserva no cotidiano e na vida, para nós fazermos essas conquistas de vivermos o Evangelho, de nos aproximarmos do Cristo. Porque tudo não começa de uma hora da outra, quando se fala em amor. Tem bases, tem caminhos no dia a dia para que isso se faça. E aí ele vai dizer que com os hábitos salutares, nós estaremos trabalhando as nossas imperfeições morais que residem dentro de nós. E é verdade. E um hábito salutar, um exemplo, é sempre nós perguntarmos como é que eu posso fazer melhor? Como eu posso fazer melhor? Temos sempre isso conosco. Allan Kardec, quando conceitou a educação, ele disse que é um conjunto de hábitos. Então, não estais a sós, mesmo na noite mais tenebrosa. Ele usa uma palavra que nós temos que dizer: os astros espirituais brilham no céu das vossas mentes. E na solidão mais crua, os amigos espirituais estão convosco. Ele é forte nessa questão da proteção. Então, porfiai-nos nele, acreditai, não desanimeis. Né? Aí, por fim, nós trouxemos um exemplozinho, né? Quem quer entender o horário, bem prático, de como que nós podemos irmos construindo com estes alertas amorosos, com estes caminhos que ele nos dá, né? Esta relação amorosa com Deus. Aí nós trouxemos os 10 mandamentos do casal. Porque como é que começa a nossa vida? Lá no projeto reencarnatório se une um casal, já se determina a família, os filhos, né? Então, a primeira instituição é a família, os governantes, os que soltam bombas, todos vieram de uma família, de um pai e de uma mãe. Então vamos começar assim, ó, simplesinho, para nós podermos dar um passo maior, um passo quântico maior. Então vamos lá. Os dois nunca devem se irritar ao mesmo tempo. Isso aqui é maravilhoso, não é? Isso aqui, irmãos, ó, nós temos que exemplificar essa cultura toda, essa erudição, esse amor, esse grande amor. Porque nós estamos no solo sáfaro. Então, são exemplos simples. Então, como é que eu posso fazer melhor? Não me irritar ao mesmo tempo. Isso aqui até serve para relação pai e filho, escola, casa espírita, os colegas não se irritarem ao mesmo tempo. Tenha a capacidade de ouvir o outro, né? Nunca gritar um com o outro, a não ser que a casa esteja em chamas. Isso é ótimo, porque vejam, irmãos, os filhos estão ali vendo o casal, a família está ali acompanhando aquele casal. Então, é nessas coisas que nós vamos chegar às aos luminíferos alertas do Dr. Bezerra. Se alguém deve ganhar a discussão, deixa que seja o outro. Aqui nós entramos na questão do orgulho.
Nós não temos tempo, uma exposição dessa devia de ter no mínimo uns 45 minutos. Lá no Evangelho, quando Lacordaire fala sobre o orgulho e a humildade, outro grande espírito que Jesus colocou no século XIX junto com Allan Kardec, e depois vai desencarnar e ainda vai fazer parte da codificação, né? Que fala do orgulho. Então, quem deixa que o outro ganhe a discussão, pensa aqui, como é que eu posso fazer melhor? Se eu estou nessa discussão, vou fazer melhor. Se for inevitável criticar, faça com amor. A crítica é necessária. Nós não podemos ser assim, passando, né? Passar o pano. Se nós vemos coisas erradas no nosso ponto de vista, vai ter a hora de falar. Mas que aquela crítica seja construtiva, seja positiva. Bom, nunca jogar para o outro os erros passados. Isso aqui são passos que nós damos, né, os casais. Seja paciente com seu cônjuge. Está no Evangelho, a lição da paciência, do Espírito Protetor, e depois nós descobrimos que é Joana de Ângeles. A paciência é um caminho longo a ser conquistado, mas com hábitos assim, como é que eu posso fazer melhor? Se eu já estou ficando impaciente com meu cônjuge, vamos parar. Nunca ir dormir sem ter chegado a um acordo. Eu adoro isso aqui. Imagine os espíritos, quer dizer, eu não, nós gostamos disso aqui. O casal vai dormir brigado, imaginemos. Aí eles dormem, se desdobram, continuam brigando no mundo espiritual. Fica complicado, né? Eles podem se desdobrar, continuar a batalha no mundo espiritual. E aí nós vamos elencando o mundo terreno com o mundo de nós fora desse corpo aqui. Pelo menos uma vez ao dia, diga ao outro uma palavra de agrado. Isso é muito importante. Casal, filhos, colegas, cometendo um erro, você deve admitir e pedir desculpas. Às vezes o nosso orgulho não deixa. Não podemos falar do Lacordaire, porque tem uma passagem lindíssima sobre orgulho e humildade. Quando um não quer, dois não brigam. Isso aqui é ditado popular, né? Agora vamos lá, fechando. No lar e a dois, erros podem ser perdoados. Tá? Atitudes podem ser repensadas. Esse é o caminho de esperançar, desverdear esse solo nesses pequenos hábitos de cada dia. Mas algumas palavras poderão nunca ser esquecidas. Isso aqui é sério. Mas aí nós pensamos assim, com a bênção da doutrina espírita e a segunda lápide que se levanta do túmulo vazio, que está lá no Evangelho também, que é a reencarnação. Aí com o tempo, com os séculos, nós esquecemos aquelas palavras, mas de imediato, às vezes, não se esquecem determinadas palavras. Então, o lar é refúgio, é bênção de Deus. Portanto, cultivemos a paz, o trabalho, paciência e um grande amor. E aí nós vamos encerrar com o final do livro. Pena que a nossa música não vai ajudar, mas vamos encerrar com a música. Ide. Eu coloquei aqui, ide, pois. Vivei Jesus divulgando. Emmanuel vai nos dizer que a melhor maneira de divulgar Jesus, ele, na doutrina espírita, é divulgar. Divulgar esses conceitos, esses aprendizados e estudarmos. Então, está aqui. Essa relação com Cristo, essa relação que precisamos estabelecer. Divulgar pelo exemplo, que é a melhor divulgação, pelo pensamento, nas palavras e nas ações. Que Jesus nos abençoe e que a nossa relação com o Mestre melhore a cada minuto da nossa vida.
Ó, vinde, bom amigo, amado e benfeitor, das luzes do infinito de cintilações. Ó, vinde amenizar a nossa grande dor, espargindo em mãos cheias as consolações. Bezerra de Menezes, servo do Senhor, apóstolo do bem a nos iluminar. Celeste mentor, em paz e de amor, águas fluidificar. Celeste mentor, em paz e de amor, águas fluidificar. Movimentai vossas falanges protetoras, dá-nos as bênçãos redentoras, balsamizando os corações. O sofrer é um bem divinal que o Senhor nos envia do astral, é o cadinho imortal da perfeição a nos redimir das nossas vidas mal vividas, ante o Evangelho todo luz. Sois a apoteose do amor, redime nossa dor com Jesus. Sois a apoteose do amor, redime nossa dor com Jesus. Ó, vinde, bom amigo, amado e benfeitor, das luzes do infinito de cintilações. Ó, vinde amenizar a nossa grande dor, espargindo em mãos cheias as consolações. Bezerra de Menezes, servo do Senhor, apóstolo do bem a nos ilumina. Celeste mentor, em paz e de amor, águas fluidificar. Celeste mentor, em paz e de amor, águas fluidificar. Movimentai vossas falanges protetoras, dá-nos as bênçãos redentoras, balsamizando os corações. O sofrer é um bem divinal que o Senhor nos envia do astral, é o cadinho imortal da perfeição a nos redimir das nossas vidas mal vividas, ante o Evangelho todo luz. Sois a apoteose do amor, redime nossa dor com Jesus. Sois a apoteose do amor, redime nossa dor com Jesus. Redime nossa dor com Jesus, redime nossa dor.